Olá, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Eu Vamos sei que não lá. tá tudo completamente bem, viu? Tá tudo mais ou menos, mas a gente está aqui para ajudar vocês. Toda terça-feira a gente vem aqui falar sobre criatividade. A gente tem falado com o pessoal aí que é super competente da empresa Performance Máxima. São dois psicólogos incríveis, a Simone e o nosso trabalho. Então, bom, para o pessoal que acho que a maioria já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou Helena, eu sou especialista em neurociência, trabalho com desenvolvimento humano. O Stefano é um maridão designer. Oi, oi, Boa tudo noite, bem? pessoal. Noite. Estamos Boa aqui se noite. apresentando. Eu Sim. estou explicando para o pessoal que eu sou designer, que eu trabalho muito com a criatividade, recomeçando todo dia. Todo Sim, dia um sim, novo recomeço de algum jeito. é verdade. A gente tem feito aí várias lives, né? A gente falou sobre resiliência, o que isso tem a ver com criatividade, a gente já falou sobre diversos aspectos da criatividade para serem aplicadas, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, e esse é o momento, assim, mais crítico que todos estamos vivendo, então a gente realmente quer ajudar, a gente quer trazer insights, a gente quer trazer esperança, a gente quer trazer aí algumas ferramentas, recursos para que todos possam aproveitar de alguma maneira, ouvirem alguma coisa saudável. Boa noite para vocês todos. Boa noite, Obrigada pessoal. por terem vindo. E como essa é uma live muito, muito especial, o Hector e a Simone já vão se apresentar, a gente precisa da ajuda de vocês, porque a gente vai falar sobre recomeço. E eu acho que muitos de nós estamos, de alguma maneira, tendo que recomeçar diante dessa crise, diante da pandemia. Muitos perderam seus empregos, muitos estão fechando seus negócios. Então, se você precisa recomeçar, ter novas ideias, ter novos insights, e se você conhece pessoas que precisam ouvir sobre recomeço, sobre como usar a criatividade como ferramenta para recomeçar, então chama essas pessoas, indica essa live, a gente precisa da sua ajuda para ajudar as outras pessoas também. Então, Só clicar no bem-vindos. avião ali, ó. Pega o aviãozinho, manda ali, cada um mandar para 3, 5 pessoas, dá um bom recomeço para todo mundo, inclusive para Exatamente. compartilhar um pouco da história de vocês. Estamos contando com vocês. Bem-vindos, Hector e Simone. Como vocês estão por aí? Como está a vida no Sul? Recomeçando todos os dias. Olha só. Psicólogos também são especialistas em recomeço, assim como o pessoal da criatividade. Nós também É, já tivemos que começar algumas vezes, tivemos que remodelar o nosso negócio, tivemos que adaptar o nosso negócio que era de treinamentos, principalmente nas empresas, atendimentos presenciais, a gente teve que remodelar tudo, fazer todo o nosso trabalho de uma maneira online, adaptar as ferramentas, as dinâmicas, os atendimentos. Então, de certa maneira, acho que todos tiveram que recomeçar ou tiveram que aprender algo novo, né? Ah, bom, Klaus está pedindo um abraço Um para abraço. você. Ele comentou ali que ele está recomeçando a empresa dele também, né? Sim. Então a gente vai comentar aqui bastante sobre isso, Klaus, inclusive, se tá? você quiser falar alguma coisa sobre o seu negócio, algum ponto, se você acha que a gente pode ajudar você de alguma maneira, com uma ideia, com um insight, pode ficar à vontade. Vocês podem participar, mandar suas perguntas e indicar essa live aí também para todo mundo. Manda um aviãozinho aí para indicar para os amigos. Claro, se souber alguém que também está passando por algo semelhante, convida para aqui, porque a gente vai falar hoje aspectos muito importantes e dar dicas muito preciosas aqui nessa live. Então aproveitem que vai ser tudo online, ao vivo e gratuito. Exatamente. Bem-vindos, então, bem-vinda a Patrícia, quem mais está aqui? Alessandra, tem bastante gente entrando, sejam bem-vindos, Fernando também, e vocês? Contem um pouquinho de vocês. então, eu sou a Simone, como a Helena já colocou, sou psicóloga, trabalho há 25 anos com desenvolvimento de pessoas, com o foco na performance e qualidade de vida. Então, a gente tem vários cursos, trabalhos, atendimento clínico, e a gente tem desenvolvido tudo isso com base na neurociência, na psicologia, na filosofia e todo aquele conhecimento humano que possa nos qualificar para ajudar mais as pessoas.
Meu nome é Hector, sou psicólogo e nós somos a empresa Máxima Performance, como vocês já viram ali na apresentação. Mas sempre é bom lembrar que a gente tem feito, né, Stefano e Helena, esse trabalho dos encontros, das reflexões, dos debates, já desde 2020, e a gente tem trazido essas temáticas de a união da criatividade e performance. Então, e em cima disso tudo, tem surgido muitas temáticas muito importantes, né? E a gente tem vindo trabalhar a questão da resiliência e agora com a, digamos assim, o assunto de hoje, que é muito mais na questão do recomeço, como a gente falou, recomeço tem tudo a ver com isso que a gente tem falado, com a resiliência. E eu lembrei que existe enfim, uma frase popular que sempre diz, né? A vida é um eterno recomeço. Então, a gente está sempre nesse processo de evoluir e mudar e ter de novo aquela ideia de flexibilidade e adaptabilidade que nós trouxemos lá do nosso encontro anterior. Então, aqui fica uma dica para quem está chegando aqui pela primeira vez, assistam lá no IGTV da Helena, do Stefano e da Deslock e na Máxima Performance, que nós temos guardado, salvado todos os nossos encontros, nossas reflexões. Então, hoje é mais um encontro, a gente agradece demais a gente poder estar sempre compartilhando isso com vocês, né? E a gente está sempre num eterno recomeço. Sim, tem uma frase que eu gosto muito que diz que a nossa vida é 1 milhão de novos recomeços, movidos pela paixão e energia de viver e fazer o sonho acontecer. Então, a gente está sempre sendo movido pela vida, pela necessidade de sobreviver, e assim a gente está sempre pronto para recomeçar. Mas, puxando um gancho sobre isso, vocês me permitem, ontem eu fiz um post falando sobre a alegria pode ser um recurso para nos ajudar a ver oportunidades que a tristeza nos impede de enxergar. E aí algumas pessoas provavelmente devem ter se perguntado como é que a gente vai falar sobre alegria num momento que realmente é impossível as pessoas se sentirem completamente felizes ou alegres. E aí, o que eu quis dizer, na verdade, que eu acho que é importante a gente começar aqui, porque antes de qualquer plano para começar algo novo, para recomeçar, a gente precisa se colocar num estado mental que realmente nos ajude a seguir em frente, a dar o próximo passo. O problema é que toda essa dor, o sofrimento, as perdas, isso tudo tem deixado a nossa energia em baixa e a gente não consegue muitos recursos para fazer um novo plano, para pensar em outras possibilidades. E aí, se a gente entende a alegria como energia vital, como energia de vida, aí a gente consegue entender melhor, do ponto de vista da ciência, do que a gente está falando aqui. Sobre como a gente pode resgatar alguns recursos mentais que vão nos dar um pouco de energia para a gente seguir o próximo passo, para fazer o que é necessário fazer. Porque a gente sabe que a felicidade, ninguém vai ser feliz nesse momento. Está todo mundo preocupado, todo mundo conhece alguém que está doente ou alguém que faleceu, todo mundo com muitas perdas e dores, mas se você reparar bem, quando você vê alguém que está prostrado, desanimado, sem força, você diz, ele está triste, ou seja, ele não tem alegria. Você confunde o estado mental de prostração, de cansaço, de falta de energia com a tristeza. E às vezes não é uma depressão ou tristeza, é realmente uma baixa de energia, são condições químicas e dinâmicas químicas do nosso cérebro que a gente sabe que a gente consegue alterar até certo ponto para, pelo menos, nos ajudar em um momento específico para a gente conseguir tomar um passo além. Então, a gente vai entender aqui a alegria como sendo um recurso para recomeçar, mas sendo algo que a gente pode interpretar como energia, como resgatar essa energia, nos colocando no estado mental mais favorável para a gente começar. Porque se a gente não tem energia, não tem alegria, não tem ação, não tem plano, não tem nada, né? Então, eu queria só começar falando sobre isso, porque foi um post que repercutiu bastante. E eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Olha, vai ser muito legal, porque eu vou compartilhar do meu lado
assim, o meu jeito de ver o recomeço e tudo mais, eu trato isso de uma maneira muito mais lógica, muito mais clara, juntando elementos, é um pouco mais analítico. Então, estou vendo que vai ser uma conversa muito, muito bacana hoje. Sim, sempre. E vocês, como vocês enxergam o recomeço? Eu vejo, Helena, para mim, que o recomeço começa quando a gente faz o luto pelo término de algo que precisava ser finalizado. Então, é preciso passar pelos estágios do luto em cada coisa que vai sendo finalizada. Então, se nós perdemos o emprego, nós tentarmos fazer o luto dessa perda, de cada uma daquelas coisas que a gente perdeu. E a gente fazer este exercício e ter raiva e sentir a dor e sentir a tristeza, para então dar espaço para o novo e para a alegria de ter novas possibilidades. Porque se as pessoas não fecham o ciclo, se elas não fazem esse movimento de fechamento de uma fase, de uma etapa, fica muito difícil de recomeçar e passar para outra. Então, Sim. dói, pode ser difícil, mas isso é necessário. Então, se a gente fizer, por exemplo, a gente conversando aqui, a gente se deu por conta das diferenças em cada uma das redes sociais, o que aparece na nossa linha do tempo, e o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que foi meio sem querer que a gente se deu por conta, assim, que no LinkedIn, como a gente comentou na outra semana, tem muita gente perdendo emprego que vai lá e consegue se colocar. Olha, eu estou vendendo um bolinho, olha, eu estou precisando de uma oportunidade. Então, no LinkedIn aparecem as pessoas que estão recomeçando e buscando lá uma forma de se apresentar para o mundo que eu estou aqui, sim, com alegria, com dor, com o que for, mas indo adiante. Então, mas existe uma perda, existe ali uma dor e existe um recomeço relacionado à vida profissional. No Facebook, na minha linha do tempo, infelizmente aparecem muitas pessoas informando que perderam amigos ou parentes. Então, a dor compartilhada da perda de amigos, e isso aparece muito mais no Facebook. E no Instagram, por sua característica própria de ser mais imagens e aparência, as pessoas ficam nos TBTs infinitos, que não pararam até hoje, em toda a pandemia, de fazer TBT. E o TBT é uma forma de não elaborar o luto por aquilo que não estamos mais podendo. Então, muitas pessoas não estão conseguindo elaborar o luto de um apego, né? Sentir a falta, né? Então sentir a falta de poder viajar, de poder ir a lugares distantes, e todo mundo sente falta disso. Mas o que a gente percebe é que continuar publicando essas impossibilidades é uma dificuldade de elaborar esse luto e poder viver a alegria do momento presente. Que as pessoas podem, então, fazer esse movimento. E elas vão conseguir fazer esse movimento no momento que elas fecharem essa visão, né? Então, talvez começar a publicar mais para onde vão viajar quando puderem e menos onde já estiveram. Porque, então, o que a gente vê é que esse tema da perda e o recomeço, ela está presente em todos nós, em todas as redes, de alguma forma, e as pessoas estão expressando isso. Uma coisa que eu queria trazer é que cada pessoa vai ter um jeito de lidar com as coisas. Então, seja ela uma estratégia automática inconsciente, quanto uma estratégia mais consciente, mais lúcida. Mas, assim, na base, cada um está fazendo lidar da forma que consegue. Então, o que a gente está tentando propor? Que as pessoas possam elaborar um pouco mais suas estratégias, sua forma de lidar com as situações, com um pouco mais de consciência, de atenção ao que está acontecendo, a atenção ao próprio pensamento, ao que está sentindo, ou seja, mais autoconsciência para que tenha menos automatismo, né? Menos coisas automáticas que estão mais ligadas a uma maneira de ação-reação e que há pouca reflexão ou tomada de decisão por parte da pessoa.
Mas eu queria trazer de novo uma coisa que tu colocaste, Helena. Tu falaste da questão do estado mental, né? Que a gente precisa se conectar com o estado mental mais benéfico, positivo, enfim. E daí eu sempre lembro da questão do nosso estado emocional, né? E daí eu fiquei pensando, puxa vida, muita gente deve escutar e pensar, ah, legal, sentir com alegria, viver com alegria, fazer as coisas com alegria, nos leva a uma melhor condição de realização. Beleza? Então, a ideia, o ideal é esse. Mas as pessoas às vezes podem ficar muito longe digamos assim, de conexão com essa ideia, porque elas não conseguem sentir como que eu vou atingir a alegria se eu estou num estado que tanta coisa está me acontecendo e eu estou muito triste. Então, eu queria, nesse caso, lembrar que existe, vamos supor, nesse degradê, nessa escala entre a alegria e a tristeza, que seriam dois polos, digamos assim, dois pontos opostos, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, não há a necessidade ou digamos assim, a obrigatoriedade da gente ter que ficar alegre para poder conseguir fazer as coisas. O que a gente tem que ter em mente é em que escala, onde que eu estou nessa escala? Eu estou lá na ponta do triste, eu estou mais no meio, eu estou mais para cá do alegre? Aonde que eu me encontro? E daí vem a questão da autopercepção, do autoconhecimento, para quê? Para que a pessoa saiba, bom, se eu estou lá na ponta, lá no meu máximo de tristeza, eu vou tomar algumas atitudes para ir diminuindo essa tristeza, para ir me aproximando de um ponto de equilíbrio, para depois, de repente, ir galgando espaço para conseguir ir para o lado mais positivo da alegria. Mas então, isso para que as pessoas não sintam que, digamos assim, quando elas se sentem tão distantes de alguma realidade dessas, que elas têm a obrigatoriedade de fazer essa chave liga-desliga, né? Tipo, sai do tudo para o nada, que é uma coisa que não ocorre assim, mas que a gente parta do momento presente, do como a gente está agora e trace alguma estratégia para ir melhorando pouco a pouco nisso. Então, para que não fique essa ideia de que, tipo, a gente pode falar bonito, de se sentir alegre, mas cada um na sua escala, na sua nuance, e a partir dela trabalhar para ir melhorando isso. Eu acho que um ponto importante também é a gente lembrar que esse é um momento da nossa vida. A gente não pode resumir toda a nossa história, todas as nossas conquistas anteriores, os nossos sucessos ou fracassos, toda a nossa história de vida com a nossa família, os nossos relacionamentos, os nossos filhos, amigos, num momento, como se tudo estivesse perdido. A gente tem aí outras histórias e outras lembranças e memórias que a gente também pode utilizá-las como recursos para nos ajudar a nos sentir um pouco melhor e um pouco mais dispostos para dar um passo adiante. Então, a gente sabe que muitas pessoas estão num ponto de praticamente desespero, mas lembre-se que esse é um momento da nossa vida. A gente não sabe quanto vai durar, se são mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos, mas a gente tem vida além disso, se Deus quiser, dando tudo certo, a gente está contando com isso. O que a gente vai fazer depois? E se a gente resume toda a nossa vida, toda a nossa história, toda a nossa essência nesse momento que a gente está vivendo, a gente dificilmente vai conseguir construir algo lá na frente quando tudo isso passar. A gente não pode perder de vista que a gente está batalhando para sobreviver, para construir algo além, né? Então, esse é um momento. Só vou pedir ali, a gente teve um comentário do Klaus, que ele mandou, só que muita gente entrou, acabou subindo. Então, Klaus, se tiver um comentário para fazer, coloca para a gente ali na parte das perguntas, elabora aí de uma maneira a mais sucinta que você puder. Isso, a gente tem uma pergunta aqui também, da Carol. A Carolina está perguntando como controlar a ansiedade nessa pandemia para melhorar a produtividade. Vocês querem falar um pouquinho? Sim, pode falar. Então, digamos assim, nesse ponto a gente é tão chato que a gente sempre repete a mesma coisa, mas exatamente porque esse ponto da questão do gerenciamento do estresse, da ansiedade, ele é um ponto fundamental nisso que eu coloquei antes,
E é a questão do estado emocional. Como é que a gente vai regular nosso estado emocional? O que a gente pode fazer para ter um equilíbrio emocional mais adequado para que a gente realmente possa fazer as melhores coisas, tomar a melhor decisão e funcionar da melhor maneira, né? Então, a gente sempre lembra e traz aqui a informação de que quando o nosso sistema nervoso autônomo ele está no modo de luta e fuga, ou seja, no modo onde o estresse está atuando e a gente o organismo se prepara para lidar com essa situação e fica no estado de luta e fuga, se esse estresse ele se prolonga e a nossa percepção sobre aquela situação se prolonga e não há nada que a gente tipo assim que a gente possa fazer uma quebra, que a gente possa se reenergizar, se recuperar, a tendência é que esse estresse ele vai acumulando. Então tudo vai acumulando e aumentando. A ansiedade, o estresse, que pode virar depois outros estados mais prejudiciais, como depressão e ataque de pânico, ou o que for. Mas então, partindo dessa ideia de que a gente precisaria então ter estratégias para regular nosso estado emocional, a gente sempre indica fazer alguma pausa, algum momento no dia reservado para ativar o outro lado do nosso sistema nervoso autônomo, que é o sistema digamos assim, que é o ramo do parasimpático, que é o outro, é o oposto do nosso simpático, que é o do luta e fuga. A gente tem um outro ramo que faz o estado que a gente chama de recuperação e digestão. Então, o nosso sistema interno, visceral, ele fica alternando ou fica monitorando quando a gente precisa atuar e agir, então ele liga o simpático e todas as cadeias e funções dele, e quando o estímulo cessa, a necessidade cessa, o outro estado de restabelecimento, recuperação e digestão, ele entra em cena. Então, quando esses dois estados estão em equilíbrio, a gente está melhor preparado, melhor adaptado para lidar com as situações. Então, a gente pode agir, mas a gente não vai ficar reativo e ligado todo o tempo no estado de luta e fuga e do estresse. Então, para a gente desativar um pouco esse estado e a gente ativar o outro estado que faz esse equilíbrio, a gente sempre recomenda fazer o que a gente chama do treino de respiração diafragmática em uma certa ritmo mais lento, concentrado na respiração. Então, é uma técnica bem específica que vai fazer com que a gente treine até a nossa atenção, porque a gente tem que ficar atento ao movimento da respiração. A gente vai aumentar o foco e a atenção, desenvolver essa capacidade, mas ao mesmo tempo a gente vai estar dando essa oportunidade para a nossa fisiologia interna, desse nosso sistema nervoso autônomo, deles ter um estado de equilíbrio melhor, que a gente chama de homeostase, né? Um equilíbrio interno. Então, se vocês visitarem lá no nosso perfil da Performance Máxima, lá no IGTV tem alguns vídeos que são guias de vídeo de treino de respiração. É uma animação para a pessoa se concentrar ali visualmente numa bolinha que sobe e desce para indicar o ritmo da inspiração e da expiração. E seguindo aquele ritmo, que é um ritmo um pouco mais lento, a pessoa automaticamente ela vai entrar nesse estado de mais calma e ela vai estar desenvolvendo essas capacidades que eu falei para vocês, de atenção, de foco, de momento presente e a parte fisiológica que vai atuar para regular toda a nossa fisiologia. Então, esse estado que a gente procura chegar a partir desse momento de treinamento, que para nós é um treinamento, porque ele deveria ser algo como a gente cuidar da própria saúde física, algo regular, uma atividade regular que vai permitir que esse meu sistema interno ele entre no que a gente chama de autorregulação, no estado de equilíbrio e autorregulação. Então, para baixar a ansiedade, a gente precisa, primeiro, desconectar daquilo que me provoca ansiedade. Ou seja, a gente precisa colocar uma atitude que me desconecte daquilo que está me deixando preso na ansiedade e me conecte em alguma outra atividade, que é, por exemplo, essa da respiração. E agora eu lembrei daquela história do monge e do macaco, né? O macaquinho que fica lá atribulando a cabeça da pessoa. E eu sempre lembro da técnica do monge, assim, tem ali o macaco que fica falando um monte de coisa, colocando um monte de ideia, e aquilo não para. Então, o que é isso? É a nossa mente divagando e superativa e ansiosa e tudo mais. Aí, Sim. O que ele diz? Né? Não adianta você brigar com esse macaco.
você tem que distrair esse macaco, você tem que dar um outro foco de atenção a esse macaco. Então, ele diz assim, convida esse teu macaco, esse teu pensamento, macaco, ou minha mente, né? Vamos fazer um exercício de respiração agora? Vamos focar nesse movimento? Vamos convidar esse macaco interno para entrar numa outra atividade onde a gente pode colocar esse foco. E é uma das formas da gente cortar um pouco esse ciclo da ansiedade e do estresse que acaba acumulando. Eu queria complementar também que a ansiedade, ela é até certo ponto saudável, porque ela está nos alertando de que existem ameaças no ambiente. O problema é que agora na pandemia, as ameaças elas são invisíveis e a gente precisa ficar o tempo inteiro em estado de alerta. Coloca máscara, usa álcool, mantém distância. Todas essas atitudes, elas estão continuamente ativando esse nosso estado de ansiedade. Então, no momento que a gente aumenta a autoconsciência, tirando uma pausa, aprendendo a respirar corretamente, a gente consegue ter atenção sem ficar tenso. Então, a gente fala de um estado de alerta relaxado, porque eu consigo prestar atenção sem estar gastando energia à toa. Então, porque a ansiedade ela começa a aumentar, porque a gente não está vendo a ameaça, mas a gente está percebendo. Então, no momento que a gente respira, a gente desativa essas estruturas do medo e que vão causar essa improdutividade e essa dificuldade de concentração. Então, assim como a ansiedade, ela é uma preparação para algo que talvez nem aconteça, e aí a gente tem que lembrar que boa parte dos problemas que a gente fica imaginando nem acontecem, a gente vai, com a respiração, poder fazer um outro tipo de circuito no nosso cérebro. Ao invés da gente ficar ligado diretamente com as emoções primitivas e automáticas de sobrevivência, nós vamos conseguir fazer uma conexão do nosso sistema emocional com o nosso sistema racional, dizendo assim de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. Então, é como se ligasse um sistema das emoções com o nosso córtex pré-frontal, que é aquele que sabe planejar. Então, essas práticas da respiração e outras que as pessoas possam se identificar, elas vão aumentar essa conexão. E com isso, a gente vai poder desencadear emoções mais positivas, como essa que você colocou, como, por exemplo, a alegria. Como a esperança. A esperança é uma emoção positiva que a gente precisa aprender a cultivar agora. Porque a esperança, ela é aquela emoção que nos projeta para o futuro, que nos dá, quando a gente tem uma mentalidade em que a gente acredita que a gente pode planejar algo para o futuro. Então, por exemplo, como a gente colocou antes, as pessoas conseguirem ter esperança de que elas vão viajar novamente e procurar fazer planos para essas viagens e conseguir, então, desencadear mais a emoção de fé e de esperança do que de cultivar a saudade daquilo que já passou. Também, sim, outra coisa, quando a gente sempre dá aqui o exemplo de resiliência no campo de concentração, as pessoas que conseguiram ser resilientes e ter força, elas tinham essa visão de futuro. O que eu vou fazer quando eu sair daqui? Quando eu me libertar deste sofrimento? Então, essa visão de futuro, essa esperança, ela vai ser melhor desencadeada se a gente tiver uma técnica eficaz para reduzir a ansiedade, que tem a ver com essa pergunta aqui que a Carol, né? Que a Carol fez. E tudo isso vai abrir espaço para a criatividade, porque uma mente estressada, uma mente sobrecarregada e com todas essas emoções negativas, não há espaço para criar. E sobre criatividade, o Stefano entende bem, né? Como é que é, Stefano? Fala para nós. Fala para nós como é que você vê essa relação da visão do futuro com a criatividade. O que me vem muito em mente aquela... Uma coisa assim que eu trabalho muito são os vícios de pensamento. Aquela coisa que vem automático e a gente nem percebe. E uma coisa que me vem, assim, para mim, eu coloco a luz em cima quando a gente fala de recomeço, é aquela coisa que todo mundo fala, vou recomeçar do zero. Todo mundo pensa dessa maneira.
E uma coisa que eu vejo é que não existe recomeçar do zero. Não existe. Você recomeça do zero quando você nasce e acabou. E olha lá, né? E sem contar as questões sensoriais não descobertas, questões espirituais. Então, estou sendo assim bem superficial. Mas, então assim, eu acho que todo mundo quando pensa em recomeçar, vou recomeçar, ela vem depois, ou ela fala, ou ela vem na cabeça essa coisa do recomeçar do zero. Então, isso é uma coisa que eu acho que não existe, e se existe, está errado. Né? Se você realmente está recomeçando do zero, você está fazendo muito errado, porque você pode cair no mesmo lugar. Né? Então, o primeiro ponto que você sabe é que pelo menos um caminho você já sabe que não dá certo. Né? Então, você tem que saber da onde você veio para saber para onde você vai. Então, eu acho que é importante que todo mundo fique atento com esse vício de pensamento, com colocar as coisas dessa maneira. E o mais importante nessa fase de quando você está recomeçando algo, redirecionando, é saber também qual a porção que você está se retomando. Por isso que eu falei, aquilo que o Hector estava comentando ali da questão da tristeza com a felicidade, que a Helena trouxe e tudo mais, isso para mim me atrapalha muito. Então, quando eu penso em recomeçar, seja o que for, seja dentro do trabalho ou dentro da vida pessoal, eu vou para totalmente puxando elementos lógicos, para que eu saia da questão, porque a questão emocional me atrapalha demais. Assim, essa escala, para mim, levanta muita poeira e eu não consigo ver nada. Então, eu tento me apegar a provas, as evidências, assim, né? Tipo, o que tem ali de fixo para poder recomeçar. Então, quando a gente fala da gente, a gente falou assim, ali do caso de pessoas que recomeçam a vida do trabalho, que mudou. Aí a Simone falou dessas questões das redes sociais, que mostram um pouco o lado. Eu acho que esse é um outro ponto fundamental, que a gente saber qual ponto, qual parte, qual porção da nossa vida está se recomeçando. Porque, assim, lógico que existem casos graves, mas nem é o caso de todo mundo. É bom que você identifique, ou pelo menos faça um por vez, para você começar qual parte da sua vida. É o trabalho? Eu perdi o trabalho? Então, tipo, você vai recomeçar a sua parte profissional. Ali, você foca naquilo. E tenha claro para você o porto seguro ali, o que você tem que estar mesmo, a parte familiar, a parte espiritual, a parte de saúde, sabe? Você tem vários aspectos da vida que se mantêm ao mesmo, se mantém igual, mas você tem que recomeçar essa porção. Porque muita gente fala assim, perdi um emprego, sei lá, o ramo de atividade que eu escolhi não funciona mais depois do tempo, seja por essa questão que estamos passando agora, ou seja por outras, mas todo mundo fala, vou recomeçar minha vida. Tipo, não, você vai recomeçar essa parte do trabalho. Você tem mais um monte de coisas. Você vai trocar de religião, você vai trocar de família, você vai trocar de filho, vai trocar de esposa. Você não vai recomeçar tudo assim. Tem uma parte que fica e uma parte que muda. Então, eu acho que mapear isso é muito importante. Eu acho que isso também ajuda naquilo que a Carol falou, da questão da ansiedade. Para você entender, nossa, é verdade, agora você pensa, aí você pensa, nossa, é verdade, tem isso aqui, tem isso aqui. É só essa parte aqui. Então, isso te dá um pouco mais de tranquilidade e paz de espírito para você conseguir ver as coisas com clareza. Porque quando fica tudo confuso, aí você não consegue enxergar nada. E eu acho que é importante também a gente sempre pensar que muita gente está muito triste e desesperada porque acha que tem que voltar a ser como era antes, tem que fazer aquilo que fazia antes. E como que eu vou dar um jeito para fazer a mesma coisa que eu fazia antes? E lá se foi o meu emprego, ou lá se foi a minha empresa. Então, não necessariamente você precisa voltar a fazer o que você fazia antes. O importante aqui é a gente começar a identificar todas essas facetas, né, da sua vida, tudo que você aprendeu ao longo da sua vida, a experiência acumulada, o repertório que você acumulou ao longo dos anos, o conhecimento, as trocas de experiência, perceber, começar a se lembrar de todas as pessoas que você conheceu nesse caminho, talvez contatos que tenha deixado para trás,
começar a fazer uma conexão, porque hoje tem muita gente nessa situação fazendo coisas que elas nunca imaginavam fazer antes. Tem gente que nunca tinha colocado o pé na cozinha, nunca tinha feito um ovo frito, e hoje está cozinhando para entregar marmitex, ou para fazer torta, ou para fazer bolo, e está se reinventando, porque o nosso cérebro, ele é plástico, existe uma capacidade de neuroplasticidade que nos dá a capacidade de novos aprendizados. Então, a cada novo estímulo, a cada novo aprendizado, a cada nova situação, o meu cérebro pode literalmente se expandir, pode aprender coisas novas, pode realmente acessar outros recursos. Então, comece a fazer uma lista sobre quais são os recursos que você imagina que você tem disponíveis nesse momento. De repente, você não precisa começar fazendo um grande investimento, mas usando os recursos que você tem. E talvez seja aí na sua casa. O que você aprendeu ao longo da vida que, de repente, você pode ensinar para outras pessoas? Que, de repente, você pode dar aulas. Como que você pode achar, encontrar dentro dessa essência de múltiplas coisas e múltiplos conhecimentos e tarefas que você exerceu ao longo da vida para aproveitar isso de alguma maneira agora. Então, a gente precisa entender que não necessariamente a gente tem que voltar ao estágio anterior, a gente tem que avançar daqui para frente. Isso exige que a gente esteja atento a oportunidades, porque problemas são oportunidades também. Então, de repente, qual é a necessidade que aumentou hoje na pandemia? O que as pessoas estão precisando mais? Quais são os recursos que eu posso utilizar para atender uma demanda, para atender... Então, a gente começa a partir daí a trabalhar essa questão do recomeço e de conectar ideias e essências e conhecimentos que nada mais é do que um processo de criatividade, de elaboração dessas ideias. E quando você fala de recursos, Helena, a gente lembra que são desde os recursos mentais, emocionais, financeiros, de relacionamentos. As pessoas precisam listar cada um dos recursos necessários. E dentre os mentais, é importante a gente lembrar a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Então, muitas pessoas podem pensar assim, eu nunca fiz outra coisa, eu não sei fazer nada além disso. Mas aí, no momento da necessidade, vem a criatividade. A pessoa consegue identificar dentro dos seus recursos, por exemplo, alguns talentos que ela não estava aproveitando e que ela pode aproveitar agora. Que pode não ser aquilo que ela vai fazer pelos próximos 10 ou 20 anos, mas pode ser algo que ajude ela a recomeçar a vida nesse momento. Então, que seja, por exemplo, as pessoas são muitas pessoas com muitas dificuldades. Então, dividir casa, dividir apartamentos, dividir o aluguel, diminuir as despesas, ver quais são os recursos, onde que pode procurar essas pessoas para dividir espaço. Então, tudo em função de poder recomeçar com menos dificuldades. Então, isso tudo é muito importante. Então, o recurso mental, quando a gente fala, né, da pessoa não ter uma mentalidade fixa de achar que ela não consegue fazer outra coisa, também tem o da mentalidade de crescimento. Eu posso sim ver outras possibilidades, eu posso sim ver outros caminhos, eu posso buscar soluções. E aí, lembrar sempre aqui nesse caso, daquilo que se chama no Mindfulness, por exemplo, a humanidade compartilhada, que é uma prática de meditação em que a gente procura lembrar que não estou sozinha vivendo essa dor. Não sou só eu que estou tendo essa perda, não sou somente eu que estou tendo que recomeçar. Muitas pessoas ao longo da história humana passaram por isso e estão passando nesse momento e estão buscando soluções. Então, quando eu me reconheço na dor das outras pessoas, eu também posso me reconhecer na força que elas estão tendo para reconstruir. Então, se as pessoas ainda não identificaram hoje, durante a pandemia, alguém que pode ser exemplo de superação e de inspiração, nós temos em vários outros momentos da história da humanidade. Pessoas que perderam tudo e tiveram que recomeçar. Então, nós sempre temos esses exemplos bacanas para que a gente possa se inspirar e lembrar
que tudo faz parte da mesma humanidade. Nós temos os mesmos medos, as mesmas ansiedades e também as mesmas forças. O que difere é a intensidade em cada uma dessas pessoas. Uns são mais criativos, outros são mais determinados, e assim a gente vai podendo se reconstruir e reconstruir o mundo que a gente vai viver daqui a pouco. Eu queria aproveitar aqui o comentário da Klaus Veloso, ou do Klaus Veloso, sobre a questão que ele está colocando ali, tipo, ele tem uma estratégia pessoal para lidar com as situações. Então, é sempre bom a gente lembrar que a melhor, digamos assim, saída, a melhor estratégia, a melhor solução é aquela que funcionar melhor para mim. Ou seja, aquela que eu conseguir pensar, adotar e vai ser boa para mim. Porque, primeiro, não existe uma receita de bolo que vai ser boa para todo mundo. E com isso a gente traz o ponto de reflexão, de novo, para a necessidade da gente se conhecer um pouco mais. Então, se eu sei, por exemplo, que estar todo dia em contato com aquelas notícias, informações, aquilo me tira um pouco do meu eixo, me tira energia mental, eu não tiro bom proveito, então eu posso ter estratégias para, tipo, tá, vamos diminuir um pouco isso e vamos focar em outra coisa. Ou seja, a estratégia, ela tem que ser planejada e criada pela própria pessoa. Pode ser a partir de bons exemplos, a partir de dicas, mas ela tem que funcionar para ela. Mas para isso é essencial que haja esse autoconhecimento de o que funciona e o que não funciona para mim, o que me prejudica e o que não me prejudica. Então, é essencial que as pessoas tenham esse momento, esse tempo para pensar sobre isso, para refletir e se dar conta de algumas coisas. Daí ela vai poder, então, aplicar as melhores estratégias e soluções para ela. E eu queria retomar uma coisa aqui, Helena, você falou da questão do obrigatoriedade, né? Das pessoas pensarem no tem que. Eu sempre lembro, né, nas nossas conversas, que quando a pessoa se deparar, assim, reparar que no seu discurso, no seu pensamento, nas suas ideias, ela está utilizando muito palavras que denotam exigência, tem que, deve ser, isso tem que ser assim. Isso já vai nos levando para um caminho que não é funcional, ele não é realista, ele não é adequado. Então, toda vez que a gente ficar fixo numa exigência, tanto seja autoexigência, por exemplo, eu tenho que ser suficientemente forte e passar por isso aqui, eu tenho que não sei o quê, ou seja, obrigações que a pessoa se autoimpõe. Elas têm que ser, digamos assim, a gente pensar que a melhor abordagem é uma abordagem com mais flexibilidade, com mais adaptabilidade. Então, eu posso pensar, ok, eu posso dar o mesmo, eu sei o que eu preciso fazer, eu vou dar o meu melhor, mas eu não vou me obrigar a ser ou atingir aquele estado, porque, digamos assim, o preço da frustração por não conseguir pode ser muito alto no sentido de emocional, e isso pode, digamos assim, comprometer várias outras coisas. Então, a gente tem que ter esse autocuidado de saber que, ok, eu preciso fazer o esforço, mas eu não posso ter esse tipo de pensamento de obrigatoriedade. Da mesma forma que eu não posso ter essa obrigatoriedade em relação às outras pessoas ou à própria vida. Tipo, eu não posso ter coisas, digamos assim, percepções ou ideias de que o outro tem que alguma coisa. Porque isso está fora do meu controle, isso não depende de mim. Depende do outro e isso está fora do meu controle. Então, tudo que estiver fora do meu controle, e se eu ficar brigando com isso, nada mais vai ser do que um desgaste desnecessário e improdutivo de energia. Porque nada vai mudar do que eu pensar, do que eu fizer, porque aquilo é um fato e não é uma coisa que eu controlo. Então, a gente sempre puxa aqui para o pensamento dos filósofos estoicos, onde eles já trabalhavam essa questão. A gente precisa ser suficientemente conscientes e sábios de identificar o que realmente eu tenho controle, ou seja, o que eu posso fazer e o que eu não tenho nada a fazer porque são fatos que não dependem de mim. Quando a gente consegue fazer um pouco essa separação,
a gente pode ter a chance de gastar menos energia com aquilo que não tem o que fazer. Então, coisas que estão colocadas, fatos concretos, coisas que eu não tenho como mexer, a melhor atitude é, ok, reconheço, aceito e eu vou ver como é que eu posso lidar da melhor maneira possível. Porque ficar brigando contra isso é um desgaste de energia desnecessário. Sem dúvida. É verdade. Eu vejo que essa parte do que você pode fazer, né, como você falou, a pessoa recomeçar dentro daquilo que ela consegue, eu sempre vejo que essas oportunidades é importante que todo mundo busque construir algo em cima, uma coisa em cima da outra, para que não se perca. Né? Então, muitas vezes nesse momento de recomeço, se você tiver conseguido um tempo para pensar, é sempre melhor para que você recomece algo e esteja na direção certa, né? Porque senão você pode errar de novo e vai ficando cada hora tendo que achar um caminho. E aí me cai muito na questão da parte da definição do propósito, né? Hoje as pessoas se definem muito pela profissão, né? Então eu falo, Stefano, eu sou o designer e eu não digo eu estou o designer, né? Então se eu não consigo trabalhar nesse ramo, é importante pensar, tipo, pô, se eu não fizesse essa profissão, qual outra profissão podia fazer? Sabe, esse tipo de questionamento acha muita gente o propósito. E para essa definição de propósito, me vem muito em mente um exemplo prático que eu tive no mercado, que deixa isso bem claro, assim, bem evidente. É um exemplo que deixa isso, coloca o spotlight ali em cima. Foi uma consultoria que eu prestei para a Lego, quando a Lego, aquela empresa que faz o brinquedo, ela estava buscando expandir o mercado dela. Só que de uma maneira clara e serena. E ali, na definição do briefing, eu lembro que a gente chegou na definição do briefing que era se a Lego não fizesse blocos de montar, o que mais ela poderia fazer? Sabe? Tipo, esta pergunta colocava a gente, o ponto fixo, no centro dessa circunferência que é a empresa e a marca e todo o trabalho realizado. E sabendo, olha, ela consegue mudar, mas consegue mudar até um certo ponto. Então, é uma empresa que quer expandir o mercado, fazer outros produtos, mas você consegue saber pelo histórico dela que tem um limite, né? Assim, tem certas coisas que você não faria sentido se ela fosse uma empresa que for, vou fazer terno masculino, sabe? Pô, isso não tem muito a ver, sabe? Vou fazer equipamento de saúde, né? Tipo, coisa hospitalar. Pô, não sei se eu sinto seguro com isso. Mas eu vou fazer. Você tem que entender o que faz aquela empresa, né? Qual a percepção que as pessoas têm, o que as pessoas esperam daquela empresa. Vários elementos para você falar, olha, se recomeçar por aqui ou expandir por aqui, isso faz sentido. Ou seja, aí seria uma evolução de tudo aquilo que já se passou. Eu acho que é esse ponto que a gente tem que aplicar para a gente também. Né? Há muitas pessoas que na parte profissional estão recomeçando, estão buscando uma outra oportunidade, fala assim, olha, então, se eu não sou mais essa posição, o que mais eu posso ser? E você pode praticar isso agora mesmo, né? Se você está nesse cargo, o que mais faz você? Se você conseguir juntar umas 5, 6 funções diferentes, que para você, cada uma delas fizer todo sentido, você vai ver que você vai estar exatamente no centro, a sua essência e o seu propósito. Muito legal. E você falou sobre construir uma coisa em cima da outra, né? E às vezes mesmo, eu fiquei pensando, mesmo que os muros desabem, né? Normalmente o alicerce está ali, né? O alicerce se mantém, né? Tudo que você construiu pode desabar, mas tem um alicerce, que são esses conhecimentos, essa essência, como a gente falou, esses propósitos, né? Aqui que a partir desse alicerce eu consigo construir agora. E eu acho que um conhecimento interessante, né, que a gente pode utilizar são os aprendizados de outras situações. Eu queria fazer uma proposta para vocês pensarem, né? Não precisa responder aqui para a gente, mas pense aí.
Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua vida antes de existir pandemia? Qual foi a maior mudança, o maior desafio, o maior problema? Então, traga essa situação à mente e se pergunte quais foram as competências que eu utilizei para resolver esse problema ou para enfrentar esse desafio? Quais eram as forças? Quais eram os recursos? O que eu sentia naquele momento e qual era o motivo bem definido, uma razão bem definida para realmente passar por cima, resolver, reconstruir, fazer, enfim. Muitas vezes a gente utilizou desses recursos ao longo da vida e às vezes a gente se esquece. Por isso que a gente tem que relembrar alguns desses sucessos, se é que a gente pode dizer assim, algumas dessas vitórias, relembrar algumas dessas histórias, não no sentido de remoer problemas, não no sentido da dor, mas no sentido de verificar e estudar quais foram os recursos, quais foram as forças que a gente utilizou, o que fez com que eu realmente resgatasse aquela vontade de ir, de resolver, de brigar, de enfrentar, de, sabe, passar pelo obstáculo, o que me movia. Então, em muitos momentos, relembrar dessas forças, dessas competências, será que eu tive que aprender algo novo? Será que eu tive que fazer algo totalmente diferente do que eu fazia? Será que eu tive que lidar com conflitos? Como eu fiz isso? Por quê? Enfim, isso pode ser um jeito... que eu enfrentei. Exatamente. De realmente recomeçar através do resgate dessas próprias forças que estão em você, mas que provavelmente você esqueceu que elas existem. Em quantos momentos você foi tão forte, né? Eu mesmo me lembro de vários momentos da vida que eu falo, nossa, pensando bem, eu fui muito forte para enfrentar tudo isso. E a gente, muitas vezes, se esquece, não é? Se esquece disso. Essa questão da... Assim, eu acho que a pandemia tem dois aspectos. Ela tem um aspecto de realmente impactar a vida das pessoas e derruba a gente, mas também tem um pouquinho ali das pessoas, mas também é uma boa desculpa, viu, para muita coisa também, sabe? Tipo, não consegui, meu negócio não deu certo por causa da pandemia, entendeu? Tipo, mas o negócio era bom, se não fosse pandemia dava certo, sabe? Tipo, eu também é um pouco, né, assim... Pode falar. O que vocês acabaram de relatar me trouxe realmente algo que até eu estava anotando aqui, que é a questão de aproveitar a experiência, né? Então, a Helena trouxe a questão de, tipo, vamos buscar tudo aquilo que eu utilizei, que foi um recurso, mas também a gente tem que olhar para o outro lado que, vamos supor, algo que não deu muito certo, algo que foi considerado para a pessoa como, tipo, um insucesso, um fracasso, alguma coisa assim. Uma coisa que para mim tem muita lógica é o seguinte: as coisas negativas, digamos assim, coisas que tiveram resultados negativos, algo que não foi como a gente gostaria que fosse, ela em si, ela já tem a sua carga prejudicial, negativa. Então, assim, não precisa fazer nenhum esforço para que um sentimento de tristeza, fracasso, frustração, seja lá o que for, ela em si já contém o seu resultado. E já vem com essa... Então, assim, um raciocínio lógico que pode nos ajudar nessa questão de aproveitar a experiência se essa carga já é inata, já é natural daquilo, o que mais eu posso tirar disso? E não me contentar somente com a sua carga natural, com essa consequência. Por exemplo, uma situação me gerou muita frustração, seria mais inteligente eu não me contentar somente com essa consequência da frustração, mas me perguntar o que mais essa situação pode me trazer de aprendizado, de oportunidade, do que eu posso tirar para que essa coisa não fique só com a sua carga inata de frustração, mas sim que eu possa tirar algo a mais. Então, nessa questão que eu trago
aproveitar as experiências todas, as positivas e as negativas. Se eu pegar as negativas e deixar elas sozinhas, sem nenhum aproveitamento, eu vou estar, digamos assim, perdendo a oportunidade de tirar algo ali daquilo. Deu errado, aconteceu alguma coisa ruim, mas o que eu posso de tirar algo daquilo? Eu tenho essa oportunidade. Sempre lembrando que dentro da ideia do estoicismo que o Hector trouxe antes, a gente é que considera errado ou ruim. As coisas são como são, e a nossa interpretação que coloca como bom ou ruim. Então, a gente simplesmente pode interpretar que as coisas são como são e o que é que eu posso tirar de aprendizado disso, né? Do que for. Seja do que for. Então, eu vejo que é bem importante isso que vocês estão colocando. Eu acho que já está quase no final, né, do nosso tempo. E eu só queria reforçar tudo isso que a Helena, o Hector e o Stefano falaram agora, de trazer muito a consciência para o momento presente. E pensar, o que é que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? E lembrar, né, os recursos vão desde amizade, família, até o resto que ainda tem no cofrinho, assim, talentos que eu estou esquecendo que eu tenho, aprendizagens que eu já tive. Então, procurar trazer para o momento presente. Eu sugeriria aqui, dentro do que a gente está falando, para ter mais performance e qualidade de vida e também criatividade, que é o que nos une aqui. E resiliência? E resiliência é focar no momento presente e não querer ficar esperando que acabe logo. Isso não acabe nunca, isso tem que acabar logo, eu não aguento mais. É tentar usar todas as forças possíveis que tem para sair desse estado de queixa, como uma das meninas aqui colocou, sair do estado de queixa para conseguir buscar uma transformação, um recomeço. Sim. Porque se a gente vai ficar preso, né, esperando que a coisa mude, brigando, isso não vai acabar nunca, isso está horrível, eu não aguento mais. Sim, está horrível, está difícil, ninguém aguenta mais, mas todos temos que nos ajudar a sobreviver. E a gente vai se ajudar focando no presente. O que eu posso fazer agora por mim? O que eu posso fazer agora pela minha família? E depois, então, pensar o que eu vou poder fazer pelos meus funcionários, o que eu posso fazer pelo meu bairro, o que eu vou fazer pelos vizinhos, e por aí pode ir aumentando. Mas sempre lembrando, não estamos sozinhos. Ninguém está passando por isso sozinho. Exatamente. Essa humanidade compartilhada é importante que seja trazida. Porque com isso eu também acolho a minha dor. E acolhendo a minha dor, eu vou poder recomeçar. E entender o outro também. Né? A Camila Oliveira, ela comentou, sempre bom pelo lado positivo das coisas e agradecer mais do que reclamar. O que acontece é que quando a gente está diante dos problemas, do medo, quando a gente sente essa ameaça muito perto, a gente não consegue contar as bênçãos. A gente só vê o que está dando errado. A gente perde de vista, e não que não tenha bênçãos. Por isso, de novo, a gente começou falando sobre como eu posso mudar o meu estado de tristeza, de desespero, para alegria, no sentido de resgatar essa energia que motiva, essa energia vital. A gente realmente tem essa necessidade de fazer isso para que a gente possa perceber as oportunidades, porque as oportunidades, as bênçãos, a gente não vê, e às vezes são coisas pequenas. A gente, por exemplo, não percebe que muitas vezes acordar já é uma bênção na situação que a gente está vivendo hoje, e a gente não é grato por mais um dia de vida, de ter os nossos filhos, nossa família, mesmo de longe, ter o amor dos nossos amigos, o amor da nossa família. Isso nos fortalece, isso fortalece a nossa imunidade. São bênçãos, às vezes um sorriso, né, um apoio, um carinho, que a gente deixa de ver, porque a gente está focado naquilo que dá errado. E a gente está direcionando a nossa energia só para coisas que realmente estão dando errado, para os problemas. E a gente não consegue direcionar essa energia vital que vai fazer a gente levantar, resolver, enfrentar, para aquilo que a gente quer construir. Então, é nesse sentido que a gente quer trazer para vocês essa importância de direcionar os pensamentos. Não é fácil, a gente não está iludindo ninguém, a gente não está querendo ter aí, né, um olhar
que encobre os problemas, né? Não é uma questão de viver utopias, é uma questão de realmente trazer à tona algumas situações que vão fortalecer a nossa imunidade, que vão fortalecer mesmo os nossos projetos, que vão favorecer o nosso progresso, né? E muitas vezes a gente não percebe, mas a gente está fazendo tudo ao contrário daquilo que realmente a gente deseja construir, porque a gente está se entregando a uma situação que não corresponde com tudo que você é e com tudo que você construiu até aqui. Você está alimentando uma dor como se fosse o fim de toda uma história, de toda uma vida, e você construiu muito até aqui. Então a gente não pode esquecer disso, e que a partir dessa construção, a partir dessa essência que a gente realmente construiu na vida, é que a gente vai conseguir seguir adiante. É isso que a Camila falou, que é a essência do processo criativo, que é você, né, tratado ali como ver o lado positivo das coisas. Todo o processo criativo, ele se baseia exatamente nisso. Inclusive, de maneira, né, aqui a gente está falando muito do âmbito pessoal, mas isso se aplica claramente também no âmbito, sim, quantas vezes não vi isso na parte de design de produtos, que é que eu mais atuo, é justamente isso. Sabe? Muitas vezes você tem que... Você vai fazer um produto simples e o lado positivo dele é ser simples. Tem que entender isso e fazer a simplicidade e vangloriar. E a gente também se identificar o que a gente tem, né, e focar naquilo, assim, como a gente falou, naquela direção que você está sempre evoluindo, né? Você não está recomeçando do zero, é um novo capítulo, mas com um passado, com uma história. Isso aí, pessoal. Então, a gente quer agradecer a todos que estiveram por aqui, agradecer o apoio de vocês, convidar vocês para a próxima terça-feira. A gente vai estar aqui na terça-feira que vem, às 21 horas, trazendo mais um tema que une a criatividade, os princípios do pensamento criativo do designer, com a neurociência, com a psicologia, para ajudar vocês nesse momento a terem insights, a terem esperança, a resgatarem suas forças para lidar com os desafios. Então, estejam por aqui, acompanhem as nossas redes sociais. Eu deixei aí a rede social também do Hector e da Simone, para que vocês possam ir lá e conhecerem os exercícios de respiração que eles estavam propondo aqui. Eu vou colocar de novo. E aí vocês podem também conhecer um pouco, né, sobre o trabalho deles, que é fantástico. Aqui, lá no canal do GTV tem os vídeos para treino de respiração. Vale a pena experimentar. É muito bom, que são muito bons mesmo. São muito bons. Muito obrigada, Ana, Camila. Que bom que vocês gostaram. Toda terça-feira, às 9 horas, a gente está aqui, eu e a Helena, o Hector, a Simone, conversando sobre como a criatividade pode ampliar a sua performance, né? Levar a sua performance ao máximo. Então, a gente fala de diversos aspectos. Perguntas, desculpe. Sim. Mande suas perguntas. E é assim, né? A gente é ser humano, a gente vai desanimar, a gente vai cansar, mas como eu sempre digo aqui, pode desanimar, pode cansar, pode ficar triste, mas não pode desistir. Então, a gente está aqui para ajudar vocês a não desistirem. E aí, a Ellen falou, a necessidade faz o sapo pular. Para fechar, né, com chave de ouro. A gente tem que se reinventar, a gente tem essa capacidade de se reinventar, a gente tem a capacidade de criar, que é diferente da capacidade dos animais. Eles vivem a vida inteira, e séculos, e milhares de anos da mesma maneira, né? Não mudou nada no reino animal, eles vivem com a mesma rotina, com os mesmos hábitos. Nós temos essa capacidade de nos reinventar, de recriar, de criar coisas novas, de pensar em soluções. Nós temos a capacidade de pensar. Então, a gente tem que aproveitar essa capacidade para desenvolver as competências necessárias para lidar com qualquer crise. Então, fiquem com Deus. Lembrando antes que a nossa biologia também se renova todas as noites. Então, a gente tem essa capacidade na nossa própria biologia. Então, vamos resgatá-las e vamos nos ajudando nisso.
E para ser mais criativo e para ter força e energia para recomeçar, precisa dormir. Tem que dormir. Falando nisso, né, o sono desempenha um papel importantíssimo. E eu acho que na semana que vem a gente podia falar sobre alguns recursos que a ciência, né, já trouxe para a gente como recursos para nos levantar, para realmente nos ajudar, para que a gente possa desenvolver nossos talentos, viver melhor e conseguir vencer, né, esses desafios. A gente pode falar sobre o papel do sono, sobre o papel da meditação, da respiração, com mais detalhes. O que vocês acham? Perfeito. O Cláudio, se você vai no perfil da Performance Máxima e lá no IGBT estão os exercícios. Tá bom? Do IGTV. Isso. Lá, vai navegando nos vídeos, lá no final tem os vídeos de respiração. Qualquer coisa, manda um direct. Manda um direct. Levanta a mãozinha aí quem vai vir na terça-feira que vem conversar com a gente. Quem volta? Então esperamos vocês, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus, se protejam e energia para recomeçar. Amanhã é um novo dia, um dia de cada vez e a gente chega lá, tá bom? Um beijo. Ótima noite, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau.